Graça e paz, povo amado de Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Verbo da Vida Taubaté, essa igreja maravilhosa aqui, o qual nós temos a honra, né, de estar presente, estar conectado, estar inserido nessa visão. Então seja muito bem-vindo. Esse é o Prosperar Podcast, que acontece toda terça-feira. Aqui nós trazemos aqui ministros, homens, mulheres, empresários, servos de Deus, que tem para compartilhar aqui comigo e com você também que está assistindo aí a trajetória de vida e tudo aquilo que a palavra, tudo aquilo que o conhecimento da palavra da fé tem transformado a sua vida, a vida da sua família e também dos seus negócios. Nós somos uma pessoa só, né? Não é uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa nos negócios. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Eu sou o André Rocha, apresento aqui também o Prosperar Podcast. O nosso líder hoje, o pastor Diogo, ele está de folga. Então, grande beijo, Diogão e Thaís, que é líder também do Prosperar Negócio, que o Prosperar Podcast nada mais é que uma extensão, né, do Prosperar Negócio e também da ONG Prosperar, né? Então, nosso agradecimento aí, pastor Lezer, irmã, pastor Vavá, Débora, toda a liderança dessa igreja, toda essa programação que tem para atingir você, a sua família, os seus negócios, a sua fé. Nesse momento, por exemplo, nós estamos aqui no Prosperar Podcast, está acontecendo na igreja, no auditório do Rema, né, um culto que chama A Tarde das Maravilhas. E não é só programações aqui para ficar tapando lacuna e trazer pessoas, mas é para atingir você todos os dias com essa palavra que tem mudado a minha vida, também do meu convidado. Você não viu ele ainda, mas daqui a pouco eu vou estar apresentando aqui, que a minha colinha do currículo já tem aqui sobre ele, é bem extenso aqui, tem até um nome italiano, ó, ma che così bello. É. Então, ótima tarde para você. Hoje, o nosso convidado, né, sem mais delongas aqui, Alexandre De Lázari, é casado com a Vívia De Lázari, pai do Alexandre Júnior e da Beatriz De Lázari, formado no Rema em 2020, hein? Exatamente. Meu Deus, e também Escola de Ministros em 2024. O Alexandre serve aqui na igreja nos departamentos de integração, ele que vai fazer a ligação ali para aquelas pessoas que são visitantes novos aqui da igreja, para poder atrair e trazer e manter essas pessoas aqui na igreja. Também departamento infantil. E no Prosperar Negócios, que daqui a pouquinho eu vou estar falando já dia 28, tem o Prosperar Negócios desse mês. Exatamente. É empresário, dono de 2 empresas aí, a Inove Brokers, e também vai contar aqui, que é surpresa, um novo projeto que está acontecendo aí, e daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Alexandre, seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa! Deus abençoe ter aceito o convite de estar aqui conosco. Legal, Andrezão. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aí a você, agradecer o Diogo, Thaís, nosso pastor Eliezer, agradecer toda a nossa liderança, que a gente sabe que tudo isso aqui só pode acontecer porque a gente tem líderes, né, engajados para fazer a gente avançar, crescer e se desenvolver, né? Verdade. Os líderes nós estamos nos esticando aí cada vez mais, né? Cada vez mais. Nos impulsionando, nos empurrando. Exatamente. E eu tô aqui, ó, tremendo. É isso aí, meu amigo. Desde a hora que a gente conversou aqui, tava mais ou menos, agora... Mas vai ficar... Tá tranquilo. Vai fluir. Fique em paz, estamos juntos. Tanto eu aqui, quanto as pessoas que estão nos bastidores e as pessoas que estão nos assistindo. É tudo de casa. Então é isso aí, meu amigo. Você esteve aqui já, né, Alexandre, no Prosperar Podcast ano passado, né? Exatamente. A gente já conversou um pouco sobre a sua empresa, você que mexe também com a questão do marketing digital, tráfego pago, anúncios focado em imobiliárias, né, e tudo mais. Sim, sim. E assim, lógico, tem pessoas que ainda não conhecem a sua história e a igreja aqui, o Verbo da Vida, é uma igreja que você vê que cada vez que está tendo ali integração de novos membros, né, 30, 40, 50 pessoas que estão chegando, né? Então eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece um pouco. Eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória, como você se conectou aqui, e depois a gente vai falar também das suas empresas, desse projeto novo que está acontecendo aí. Então, vamos lá. Bacana. Quem é Alexandre De Lázari, lá em 1910? 1910, é isso aí. Rapaz, em primeiro lugar, o Alexandre De Lázari, né? De Lázari, tá tudo bem. Antes de até tudo, o final eu vou aprender a falar da forma certa. Antes de tudo, é um servo do Senhor. Amém. Que não tem como se desvencilhar, né, a nossa vida profissional, pessoal, ministerial. Nós somos uma pessoa só, né? Tanto na igreja, fora, em todos os lugares, né? Então, antes de qualquer coisa, quem é o Alexandre? É um servo do Senhor. Amém. Que a cada dia tem buscado crescer, avançar, e glorifico a Deus por esse ministério da qual a gente está inserido, né? Amém. Que foi assim algo transformador para minha vida. Contei da última vez que eu estive aqui sobre a nossa trajetória, né?
tanto pessoal, profissional, e como nós chegamos aqui. Então, para quem ainda não viu, vai lá, procura no podcast lá para ver um pouquinho melhor. Verdade. Mas, em resumo, nós viemos para Taubaté, não era o meu objetivo vir para Taubaté, e nos conectamos a essa visão. Tivemos um convite para conhecer a igreja através do Gustavo e da Carla, né? Sim. Que são ministros em treinamento aqui na igreja hoje, né? E viemos conhecer, tivemos várias experiências, várias confirmações do Senhor. E nós estávamos... Nessa época vocês eram de outra cidade, né, Alexandre? Nós éramos de São Vicente, né? Do ladinho ali de Santos. Perfeito. E naquele momento nós estávamos entre mudar para a Espanha. Tínhamos, né? Eu até comentei com vocês, sim. Nós tínhamos um projeto de mudar para lá. Fiquei 20 dias na Espanha, preparando o caminho ali, voltei. A ideia era realmente passar a fase escolar, poder se mudar para lá. Mas Deus nos plantou aqui. Amém. E eu não queria vir para cá, mas obedeci, vim para cá em 2019. Logo em 2020 foi a pandemia, né? Sim, isso mesmo. 2020. E foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Tá recebendo dessa palavra que nos salvou, que nos transformou. Em 2019 a gente já entrou no primeiro ano do Rema. No segundo ano veio a pandemia, fizemos o Rema online, mas a gente, em todos os cultos, em todas, segunda, quarta e sexta Rema, na época só tinha um dia da semana que não tinha culto, né? E a gente entrou, mergulhou, né? Alexandre, você vai continuar nessa história, mas rapidamente você falou dessa questão da mudança, né? De ser guiado, seguir aquilo que de repente nem vocês imaginavam ainda, né? Não era os planos naturais, né? Mas os planos de Deus eram outros para vocês, né? E tem pessoas que... aqui na igreja a gente está acostumado a pessoas que mudam de outras localidades e vêm se conectar conosco aqui, né? Eu não estou muito acostumado com isso. Quando eu vejo, eu admiro bastante. Mas nesse tempo, Alexandre, que você tomou essa decisão que naturalmente ele não era nem nos seus planos, nos seus projetos, você mudou totalmente de localidade, né? Você estava na litorânea, não é tão longe aqui São Vicente da região nossa aqui, mas querendo ou não, tem as culturas diferentes, são regiões diferentes, né? Como é que foi esse tempo aí, os desafios? Deus proveu em todo o tempo. Como é que foi essa questão de ter decidido ser guiado mesmo e seguir a direção? Olha, o primeiro ano, inclusive, quando a gente chegou na igreja, primeira vez que eu conversei com o pastor Eliezer, né, ele chegou para mim e falou assim: a partir de hoje eu sou seu pai, né? Caraca. E aí eu assim, rapaz... E eu não tinha assim, eu falei, meu pai? Como assim meu pai, né? E eu não tinha essa percepção, essa visão, né? De pai, né? Do que era realmente a paternidade, né? Exatamente. E até porque eu perdi meu pai cedo, né? Sempre tive problema com esse nome, assim, sabe? Assim, sempre foi uma coisa que mexeu, né? Você vê que mexe um pouquinho, né? Você se emocionou aí. Mas aí ele falou assim, ele falou, a partir de hoje eu sou seu pai. E ele falou, fica firme. O primeiro ano vai ser desafiador, mas só permaneça firme. Meu Deus. Rapaz, primeiro ano foi desafiador. Foi um ano super desafiador, assim, para mim profissionalmente, não foi um desafio muito grande, porque a empresa, os nossos negócios são digitais, né? Então, para onde eu vou, se eu viajar, se eu for para algum hotel, se eu passar uma semana, 2, um mês, 2... Você consegue trabalhar. Fui para Espanha, trabalhei de lá. Então, levo meu notebook, um cafezinho, uma internet, minha empresa está ali, né? Consegue trabalhar. Os nossos colaboradores são todo home office também. E então o negócio flui. Mas nesse tempo que a gente tomou essa decisão, eu não tinha muita experiência de como ser guiado pelo Espírito, né? Mas quando eu vim para fazer essa visita aqui na casa do Gustavo e da Carla, eu tive uma visão, coisa que eu nunca tive na minha vida. É mesmo? E aí Deus confirmou, né? Assim, tive essa direção, essa confirmação de Deus, essa visão, e até hoje é muito claro para mim como foi aquilo que eu vi. E nós tomamos essa decisão. Naquele mesmo final de semana, a minha filha tinha, acho que 5 aninhos, né? A Bia. E ela foi batizada com o Espírito Santo, né? Com a evidência de falar em outras línguas. E aquilo me deixou eu impactado, né? Porque eu falei, rapaz, como isso pode, né? Isso, vocês já vinham de um outro contexto, já de outra igreja. De outra igreja. Mas não estava acostumado a ver esses moveres. A gente não... tem uma gratidão muito grande, assim, pelo meu antigo pastor, por todas as pessoas que
cuidaram, né, da gente, que foram pessoas que contribuíram, mas a gente estava em busca de algo diferente, né? Algo a mais e algo que a gente não conhecia. Sim. E aqui a gente pôde ter experiências sobrenaturais, experiências que transformaram a nossa vida. O Rema é transformador, né? Nós já chegamos em 2019 já fazendo Rema. E isso foi um divisor de águas, né? Eu chegava em casa, assim, eu trazia a Bíblia, mas eu chegava em casa, rapaz, isso está na Bíblia mesmo, eu procurava, sabe? Sim. E a gente mergulhou, né? Então, o primeiro ano ele foi desafiador. Tá. Muitos clientes passaram eu passei a perder alguns clientes chaves, né, da nossa carteira de clientes. Tive problemas com clientes que não me pagou. Meu Deus. Enfim, foram várias pressões, mas foram várias experiências sobrenaturais. Amém. Financeira, de Deus provendo, nada nos faltou. A gente se permaneceu firme, a gente aprendeu a colocar pressão na pressão. Né? A gente não esmureceu. Né? Então, a gente aprendeu a declarar a palavra, a gente aprendeu a como se comportar, né? A primeira matéria nossa no Rema foi Realidades da Nova Criação. Meu Deus, já tomou ali na cara. Irmão, já tomei assim na cara, realmente. Assim, foi algo que veio um despertar dentro da gente. Sim. De saber quem nós somos. Amém. Realmente em Cristo, né? Amém. Quando nós recebemos o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida. Por fora, a nossa aparência ela ainda continua a mesma, né? Mas por dentro, o nosso espírito ele foi recriado e eu aprendi o que eu realmente sou. Sim. Né? E pude enfrentar as dificuldades ou as adversidades que nos vieram, né? Sim. De acordo com aquilo. Então, um jogador de basquete, ele joga com as mãos e joga na cesta. Isso. Um jogador de futebol, ele joga com os pés e joga lá na rede, pro gol, né? Isso mesmo. E nós, como cristão, quando vem uma pressão, nós sabemos lidar com ela. Como é que a gente faz isso, né? E aí é uma questão de você estar sempre, né? Para quem quer saber como faz isso, né? Não estou fazendo propaganda do Rema aqui, mas você tem aqui em Taubaté o Centro de Treinamento Bíblico pode Rema, fazer né? propaganda, é isso aí. E eu falo com todo o amor, né? Sobre o Rema, porque realmente foi algo que transformou e o resultado do que a gente vai falar em algumas coisas aqui profissionais é decorrente disso, de quem nós... Vamos lá, aprendizado. O jogador de basquete joga com as mãos, o futebol joga com os pés e o crente joga com a boca, falando, né? Você falou de colocar pressão na pressão, né? Então, assim, mesmo no momento de adversidade, que muitos podem falar assim, não, quando eu vou para a igreja, aceitei Jesus, os meus problemas foram todos resolvidos, né? Que não vai ter desafio, mas pelo contrário, acontece os desafios, acontece a pressão, mas como que a gente lida com elas? Falando, declarando da forma certa, não esmorecendo, não reclamando, né? E sim falando sempre, declarando a palavra, aquilo que está dentro de nós, né? Com certeza. É isso aí, meu amigo. Aí. Então vamos lá, continua essa história que tá muito bacana isso aí, viu? Não, bacana. Então, nós viemos para cá em questão de empresa, né? Foi relativamente tranquilo devido a gente ter essa liberdade geográfica, né, tal, né? Hoje muita gente quer entrar, né, para o digital, quer uma liberdade geográfica. É muito fácil entrar, né? Basta você pedir a conta no emprego lá, entrei para o digital, agora vou virar nômade, né? Mas existe um processo para isso, existe uma disciplina muito grande, né? Existe uma autodisciplina, porque você não tem quem fique no seu pé ali, né, te vendo, né? Nos horários que você não tem ninguém te vendo, né? Então, você tem que ter uma disciplina. E nós nos especializamos no mercado imobiliário. Então, a nossa empresa, que é a Inove SEO, a gente teve uma mutação nela para a Inove Brokers. A gente vai continuar focando no mercado imobiliário, porque se a gente quer atingir outros mercados, a gente tem que se consolidar no mercado que a gente domina. Então, quando mudou para esse sobrenome do Brokers, mudou algum produto ou serviço? Mudou a questão da parte de automações e inteligência artificial. Já tem 2 anos, mais ou menos, que eu estou atuando com a parte de automações e inteligência artificial. Eu conheci uma ferramenta chamada GHL, que é a Go High Level. É uma ferramenta que é usada, muito usada nos Estados Unidos, né? Em agências de marketing. E aí eu comecei a me especializar nessa ferramenta e eu sempre tive uma trava assim, com relação a botar força mesmo para expandir ela, né? Sim.
Ela é uma ferramenta white label, né? Que você coloca a sua marca, Perfeito. a sua URL. Então, o cliente entra, você Sim. tem é como se fosse um CRM seu, né? Ok, sim. Mas eu sempre tive uma trava, né? E aí comecei a passar alguns problemas com essa GHL, já estava com alguns clientes ali, fazendo as automações. E decidi que não iria mais seguir com ela, estava buscando alguma coisa white label. Conheci uma ferramenta de uma empresa que tem me dado um suporte muito bom. E aí passei esses clientes meus aqui para essa ferramenta nova, né? Que é de automação. E aí coloquei o nome BIA, né? Muito bom. Que tem a ver com inteligência artificial, né? BIA, né? Inteligência artificial. Muito bom. Aí eu peguei o rostinho da Bia, que é a minha filha, criei uma personagem, né? Com ela, tá bem bonitinho e tal. E eu não estou focando tanto em trazer novos clientes, porque assim, eu tô com 8 clientes na fila que já pagaram, né? Contratados, e eu não consegui ainda implementar todos. E aí eu comecei a pensar, comecei a pedir direção, né, para Deus, né? Como que eu faço? O que eu devo fazer? E eu tive uma nota de... mesmo estando numa velocidade menor, mas estou né, na direção certa. E aí eu contratei agora um programador, né, para poder fazer essa... Até mandei no grupo da igreja, mas não tinha ninguém, né, com essa expertise. Aí consegui contratar um programador, essa semana ele está em treinamento. Muito bom. Eu aprendi, né, a fazer todas essas implementações, então esses clientes estão em dia, mas me sobrecarrega muito, né, fazer a implementação. Sim. Porque a gente tem que mexer ali com JSON, mexer com N8N, mexer com código, codificação, enfim. Meu Deus, falou grego aí, cara. Um monte de integrações, webhook com a nossa plataforma. Sim. Então, uma pessoa da área já vai conseguir... Já consegue ler essas sopas de letra que você falou, essas siglas e dominar ali. Exatamente. E aí, hoje, nós estamos focados nessa empresa e eu até fiz um exercício com a IA, né? Coloquei, coloca numa mesa de discussão Jesus Cristo e com base na Bíblia, como que eu deveria me proceder, tal. Coloca também Napoleão Bonaparte, coloca ali Elon Musk, coloca essas pessoas numa mesa de discussão e me dá uma dica, o que cada um deles fariam. Em primeiro lugar ali Jesus, né? O que Jesus faria nessa situação. E assim, não méritos ao chat GPT ali, né? Ou a inteligência artificial, mas um versículo. O pastor Eliezer até ensina, né, que se a gente tiver um versículo, pode ser o versículo da nossa vida. Amém. E aí tava lá, Mateus 6:33, né? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Uau. Eu falei, rapaz, glória a Deus, a gente está na direção certa. Aí vem ali Napoleão Bonaparte, né? Antes de conquistar novos territórios, se consolide no seu território que você já está. Aí o Elon Musk, né? Ele contrataria um robô para fazer o trabalho do outro robô, treinaria um robô. Aí várias coisas. Eu falei... Cada um com a sua inteligência, com a sua frase. Com a sua frase, eu falei, cara, eu preciso contratar. Aí eu coloquei um anúncio na Cato, veio várias pessoas, e aí entra uma coisa muito importante. Falar aqui para você que é homem, para você que é marido, para você que é cabeça da sua casa. Muito bom. Escute a sua esposa. Dê crédito para sua auxiliadora idônea que está do seu lado. Muito bom. Cheguei para a Vivi e falei, Vivi, eu estou com alguns candidatos aqui, eu estou em dúvida em quem eu contratar. Esse é assim, esse é assado. Ela falou, comigo eu sou especialista nisso, vem cá que eu vou investigar a vida de cada um. E aí a gente começou a olhar tal, aí ela já descartou por um motivo, outro por outro, outro por outro. Aí a gente chegou num ali, falei, olha, eu tinha gostado desse rapaz aqui também, né? E aí a gente conseguiu contratar um cara, assim, com um perfil muito bom, dentro do que a gente queria mesmo, com a expertise que a gente precisava. E essa parte de inteligência artificial é muito novo. Então, muitos dos que praticamente 99% dos que eu entrevistei não tinham conhecimento em automação, N8N, JSON, fazer essas integrações webhook de sistema com o nosso sistema. E inteligência artificial, criar prompt de IA. Então, cara, eu tô há 2 anos fazendo isso. E essa GHL, eu já criei IA dentro dela pela Conversation AI, que é dela, mas é pago em dólar, né?
Então, estava ficando um custo meio alto, eu não tinha aquela direção de Sim. colocar força. Sim. E aí agora eu consegui uma plataforma própria mesmo, né? Onde vou poder colocar força, a plataforma com a minha marca, com o meu nome, com a minha... enfim, com a direção que eu quero tomar em relação a ela. Muito bom. Não tem um custo em dólar, como eu tinha na GHL, né? Na Go High Level. E a gente agora está com uma direção muito firme em relação a essa nova jornada. Né? Legal. Então você falou de expansão, você falou de contratação, né? Então olha que bacana, você já está até contratando pessoas. Mas eu não consegui entender direito, mas me explica aí. Essa ferramenta é para auxiliar quem e como? Olha... Porque nós estamos falando de IA, né? Praticamente nós estamos usando ela todos os dias, né? Sim. Praticamente, né? Quem já conhece o ChatGPT, que é uma das ferramentas, né? Mas dentro de várias outras ali de inteligência artificial e nos carros também, hoje em dia, né? Você fala comando ali, ele já vai abrir um vídeo, tudo isso aí já é a própria inteligência, o celular, né? Nós estamos falando disso, não é de agora, é porque agora tá ficando mais, vamos falar assim, tá aparecendo mais, né, pela questão do chat GPT, né, que tem auxiliado bastante. Mas isso é uma ferramenta, por exemplo, você já está estudando isso aí há 2 anos, essa ferramenta já existe há muito tempo atrás, mas para um exemplo, a questão da IA, que é essa sua empresa aí, ela vai atender que tipo de pessoa e como que ela vai atender essas pessoas, o empresário, enfim, como que eu vou utilizar essa ferramenta? Ah, bacana. Então, em primeiro lugar, como eu já estou há 15 anos no mercado imobiliário, a ideia é que a gente se consolide cada vez mais, treine, né, com esses clientes que a gente tem, no bom sentido da palavra treinar. Sim. Que a gente possa ter métodos de implementação, processos. Não adianta a gente querer expandir para outros mercados, sendo que a gente ainda não ganhou uma fatia muito grande do mercado que nós já estamos, né? Então, a ideia é o quê? Esses clientes que você fala seriam imobiliárias, hoje, no caso? Hoje eu atendo imobiliárias, construtoras, que são os principais clientes que nós atendemos, e alguns clientes, corretores autônomos que já estão, que têm uma visão de investimento, que já estão mais consolidados. E nesse caso é como se fosse quando o cliente entra em contato para um anúncio, alguma coisa assim, é como se fosse aquele... Tem o chatbot também, né, que responde automático. É disso que você está falando ou não? Então, a nossa ferramenta de automação é uma ferramenta que é conhecida no mercado como Omnichannel, né? Uma ferramenta tudo em um. Então, nós conseguimos integrar com as funcionalidades que ela já tem e também com as funcionalidades com API externa. Então, quando eu pego por exemplo, um N8N é uma ferramenta de automação externa que eu conecto com a minha ferramenta. Então, através dele, eu consigo fazer várias integrações, Google Agenda, o Calendly, enfim, a gente tem várias integrações que é feita dentro do N8N e traz para dentro da nossa plataforma. Legal. Num resumo, a nossa empresa, ela traz soluções. Hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, as pessoas veem na mente, assim, na hora, a questão de conversar pelo WhatsApp com o robô. O robô conversar. Isso é a pontinha do iceberg. Né? O WhatsApp de uma empresa responder ali pela OpenAI ou para diversas outras inteligências que existem no mercado hoje. Perfeito. Tem o Gemini, tem o Llama, tem DeepSeek, tem várias inteligências hoje que você pode usar. Hoje eu uso a OpenAI. Então, a nossa ferramenta hoje, ela traz soluções. Então, eu chego... a ideia é, por exemplo, uma construtora. Eles vão fazer um lançamento, vai ter uma campanha de tráfego. Eu consigo integrar ali a BM do cliente, o Google, o Facebook, Instagram, todas as mídias, as formas de tráfego dessa empresa, conecto com a nossa plataforma, fica tudo concentrado no nosso CRM, etiqueta ali os clientes, o que veio de apartamento, o que é casa, o que é 2 dormitórios, faz uma organização e nós conseguimos fazer ações com esses clientes. Então, o que acontece muito, a imobiliária ela faz uma ação, vem ali 1.000 leads. Sim. Naturalmente, nem todos os leads vão ser atendidos. Humanamente falando ali, o corretor falou um pouquinho, o cliente parou de responder, o corretor para de perguntar, né? Sim. Parte para outro buscando um lead mais quente. Então, nós fazemos um remarketing desses leads, nós fazemos um resgate. Tem um cliente nosso em Caxias do Sul, que é a imobiliária que mais vende em Caxias do Sul. Está com a gente já para pelo menos uns 4 anos já. Que legal.
Nós fizemos uma campanha agora com a Bia, né? Muito legal isso, cara. E eles amam, assim, sabe, a ferramenta. Nós tivemos 20% de retorno em cima de uma base morta. Então, nós pegamos uma base que já estava perdido, o corretor não está todo dia naquela base que passou um tempo. Ele quer todo dia, ele quer lead novo. Ele quer o lead que quer comprar agora, ele quer o lead de agora, quer lead novo. Então, nós pegamos uma base antiga e revertemos 20% para essa empresa. Caraca, que legal. Então, muito bom. O produto nosso já está ajustado. O meu maior desafio era ter velocidade na implementação. Eu estou com 8 clientes parados. Eu não posso nem fazer nenhum tipo de divulgação para trazer cliente. O meu maior desafio que era, né, e a gente conseguiu resolver, era ter um programador com expertise para fazer essas implementações. Então, o Pedro está em treinamento até sexta-feira. Na segunda-feira, ele já começa a fazer as implementações sozinho mesmo, né? Então, a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta de atendimento. Consigo conectar ali um robô para fazer ligação para o cliente. Então, uma construtora que tem lá 30 corretores, ele coloca uma central ali de oferta ativa, talvez. Então, todos os corretores conectados ali. A IA está fazendo um atendimento ali virtual por telefone, o cliente tem interesse em saber mais, transfere para o corretor. Olha isso. Aí ela começa a falar, e ela assim, simultaneamente com vários clientes ao mesmo tempo. Tem interesse, passa para o corretor. Tem interesse, passa para o corretor. O corretor não precisa nem ligar mais, bater o dedo ali, né, no telefone e ligar. Isso é uma das funções. Uau. Tem a questão do dashboard. Aproveitar que nós estamos falando de tecnologia, informação e tantas ferramentas, né? Você tem um pouco mais de conhecimento sobre isso. O que você acha do futuro agora do empresário, até a pessoa que realmente, né, já se falava um pouco de internet, né, que o empresário ali que não está na internet estava fadado a fracassar na empresa, aquela coisa toda, porque hoje realmente a porta de loja é muito internet e tudo mais, né? E essa questão da inteligência artificial, o que você acha para os próximos aí, sei lá, 5 anos? O que vai ter de tanta informação? Você acha que vai abrir novos postos de trabalho também para o humano? Ou você acha que vai perder um pouco de postos humanos ali? Enfim, o que você acha sobre isso, Alexandre? Olha, já está acontecendo, né? Postos de trabalho estão sendo fechados, porque imagina uma IA, ela consegue substituir centenas de secretárias, de vendedores, né? Então, hoje a nossa IA, a gente tem a IA SDR, tem a Closer, tem a IA que a gente constrói do zero, de atendimento, tem de remarketing, e tem aquela que é tudo em um. Né? Então, de acordo com a necessidade do cliente, nós criamos uma automação, uma inteligência ali, de acordo com o cliente, eu consigo replicar, por exemplo, o André. Então, hoje nós sabemos que tem empresários que ele não consegue contratar profissionais à altura que ele gostaria. Então, ele é um bom vendedor, o empresário ele começou com a loja, né? Imagina, começou com uma loja, começou com uma empresa, ele era o vendedor, ele fazia o pedido, ele atendia o cliente, ele era o pós-venda, ele era tudo. Então, ele se especializou de uma forma muito grande, assim, dentro da empresa, sabendo todos os processos, né? Exato. E talvez para ele contratar alguém no nível dele, é um pouco difícil, talvez ele tenha que pagar caro para ter alguém do nível dele, né? Com o conhecimento técnico que ele tem. Quanto maior o conhecimento técnico da pessoa, maior é o salário, né? Então, você consegue hoje clonar uma IA. Meu Deus. Você consegue clonar você. O perfil, no caso. O seu perfil. Quero que você atenda com um tom engraçado. Quero que você atenda com um tom profissional, um tom sério. Sim. Você é um homem, você é uma mulher. Você consegue clonar a sua personalidade. E as suas habilidades, ela consegue clonar muito melhor do que você. Porque hoje, se você chega para uma IA nossa que entende áudio, manda áudio, manda o áudio com a sua voz, ou com a voz do cliente, ou com a voz de quem ele quiser, interpreta texto, imagem, PDF, arquivos. Então, a IA, nós temos várias ligações ali dentro da programação. O cliente mandou um áudio, vem para cá, processa, vai para lá. Aí tem a inteligência da OpenAI ali dentro, né? O fluxo de atendimento, né? E vai processar essas informações e devolver para o nosso sistema. É coisa de segundos, né? E, então, assim, a gente consegue ter uma performance muito, assim, alta em relação à performance, em relação ao atendimento. Imagina um corretor ou uma imobiliária
em que na campanha deles ali um cliente entrou às 10 horas da noite. Sim. O cara está dormindo 11 horas, sei lá, está na academia, está em outro lugar, fora do horário comercial. Esse cliente já consegue conversar com uma inteligência artificial, no caso a Bia, né, que estou fazendo a propaganda aqui da nossa aqui, consegue conversar com ela a qualquer momento, ter todas as informações. Já vai dar o atendimento ali, vai dar o mandar atendimento, informações. Tudo. Preço, se você quiser que ela fale preço, ela vai falar. Não quero que fale preço. Perguntou o preço, olha, sei que preço é muito importante, mas saiba que para você ter acesso, né, a valores, você precisa... tem muitos fatores, como renda, como entrada. Sim. Então, o ideal é falar realmente com um dos nossos especialistas, pessoalmente. Ela busca agendar uma visita. Sim. Né? Ou seja, você vai calibrando ali os atendimentos ali da forma que o empresário deseja. Muito bom. Então, a gente consegue criar todo um fluxo de trabalho. Mas isso, Alexandre, você falando tudo isso aí, cara, é pro vendedor humano ali ficar com medo do trabalho dele ou tem que, de repente, estudar mais, né? Porque, beleza, nós temos aí a parte de atendimento da inteligência artificial que você está falando, que vai fazer todo um processo, mas ainda assim vai lançar, talvez, ali para um agendamento humano, né, tal. E o que você tem a dizer sobre isso ali, de repente, um vendedor que está, cara, meu Deus do céu, eu estou com os dias contados na minha profissão, né? O que você falaria para ele? Cara, precisa se especializar, porque o futuro é a inteligência artificial. Tem muita coisa para sair ainda. A IA nunca vai substituir aquele calor humano, aquele contato humano, é claro, né? Mas, por exemplo, tem alguns segmentos que você compra online, pela internet. Sim. Às vezes você nem vê que você passou por um processo automático, chegou no final, só tem um botão ali, ou compra ou sai. Então, e-commerce, né, usa muito. No nosso caso, nós vendemos um produto de valor agregado. Ninguém compra um imóvel passando cartão na internet. Né? Até pelo valor, até não é uma compra de um produto barato, né? Que vai passar por um processo de informações, sim, mas que de repente no fechamento ali vai ter que ter o... Exatamente, contato, mas você já ouviu falar sobre a primeira impressão é aquela que fica. Sim. Beleza. Então, quando um cliente entra em contato com uma empresa que presta um suporte diferenciado, profissional, que ele nunca teve, talvez, ou poucas vezes ele teve esse tipo de contato, ele vai falar, uau, legal, gostei, cara. Pergunta ali, por exemplo, né? Eu faço sempre um teste com a nossa inteligência artificial. Coloco assim, faço as perguntas, tá? Eu provoco bastante ela, porque eu treino a exaustão, né? Como um cliente, treino ela a exaustão para deixar ela bem calibrada. E eu coloco sempre assim, o Palmeiras tem Mundial? E aí ela responde, olha, essa é uma pergunta muito clássica dentro do futebol, tal. Ela se esquiva um pouco de responder sobre isso. E ela traz para nós, mas falando aqui dos nossos imóveis, pode ter certeza que a sua negociação você vai marcar um golaço, por exemplo. Ela traz isso para nós. Né? Então ela foge ali de uma pergunta, também coloca bloqueios, né? Às vezes pega um cara que não tá meio carente aí, fica lá mandando 50 mensagens lá para... A gente tem uma trava também para identificar o cara que está fazendo pergunta nada a ver, né? E a gente trava, mas... eu vejo que a gente não precisa ter medo da IA. Não devemos ter medo da inteligência artificial. Nós temos que trazer ela para o nosso negócio. Né? Temos que aprender. Tem gente que nunca vai precisar usar. Tem pessoas que... difícil nunca precisar usar, né? Desde um simples texto no ChatGPT, né? Reescreva para mim isso aqui e tal. A pessoa vai estar utilizando como usuário. Mas para nós, como profissionais de marketing... Quando eu tive esse contato há 2 anos atrás, eu investi bastante para aprender, perdi muito dinheiro também para aprender com ferramentas que não funcionaram. Teste e acerto, teste e acerto. E eu sempre pedindo ao Senhor, Pai, coloca diante de mim uma oportunidade que seja realmente séria, né? Assim, e eu já tive no passado a compra de um software que... não foi entregue, tive uma má experiência. Poxa vida. E aí, nessa situação aqui, consegui encontrar uma empresa séria, uma empresa que está me dando um suporte muito bom. E, cara, só tenho uma visão de crescimento e de expansão. Na nossa igreja aqui, assim, a gente teve uma palavra, né, do nosso pastor isso mesmo. Sobre expansão. Esse é o ano da expansão. E todos os anos, o ano do Velozmente, o ano do Mais e Mais, enfim, assim, eu peguei
Amém. Mas eu peguei assim, sabe? Peguei. Cara, esse eu agarrei, cara. Amém. Falei, esse é o meu ano de expansão, Andrezão. Isso aí. Peguei com força, Isso cara. mesmo. Fiz Amém. essa cara de mal Isso aqui, ó. aí. Cara, fiz careta. E pra Falei, cima. esse é o meu ano de expansão. É desse jeito, E aí eu cheguei no escritório meu em casa, né? Eu olhava para ele, cara, não tá expandindo isso aqui. Aí falei com o Thiago Melo, pedi para ele planejar para mim lá. Fiz um estúdio de excelência para mim Muito trabalhar. bom, muito bom. Cara, gostoso de ficar lá dentro. Vai ter reunião. Abro com o maior prazer o meeting ali. Os caras vê aquele escritório bonito. Top. Então, assim, tudo vai do seu Deixa eu ambiente. arrumar aqui para você. Aí. O seu ambiente vai determinar onde você vai chegar. Sim. Com quem você anda, com Isso quem mesmo. você fala, Isso mesmo. onde você está, né? Então, preparei meu ambiente. Lá em Abacuque 2 fala, né? Escreva a visão. Isso. Então, coloquei um banner da Bia grandão, assim, na parede. Isso. Fechei com espumas acústicas, deixei o negócio bonito, coloquei trilho. Cara, deixei excelente. Muito bom. Na parte de trás, coloquei o da Inove Brookers, na frente o da Bia. Todo dia eu tô olhando para ela, todo dia eu tô olhando, todo dia eu tô imaginando, todo dia eu tô projetando. Isso aí. Registrei a marca também, já declarei que em algum momento aí, daqui a alguns anos, uma empresa multimilionária vai comprar essa marca também, Sim. uma marca registrada. Cara, a gente tem buscado esse avanço Sim. e é isso, cara. Essa é a nova etapa que nós estamos Muito bom. e para onde nós estamos nos desenvolvendo aí. Amém, cara. amém. Não só pegou a palavra, mas como agarrou a palavra e está realmente fazendo o passo também, né? Não ficar só esperando, né? Então é isso mesmo, meu irmão. Eu declaro sobre a sua vida e sobre os seus negócios, expansão cada vez mais. Nós estamos no ano da expansão, né? Que conexões cheguem, né? E eu acho que é isso, né? Se mantenha firme nessa palavra, sempre declarando da forma que você já está fazendo já, né? Nós estamos aqui numa boa escola e nós estamos sendo sempre esticados e impulsionados para viver o sobrenatural de Deus, né? Quando fala da visão do campus aqui, né? Que o nosso pastor Eliezer tem, né? Essa visão do campus que nós vamos expandir, que esse prédio aqui é apenas mais uma etapa de para onde a nossa igreja vai, né? Uhum. E para chegar no campus a gente vai precisar de recursos. E recursos quem que vai gerar? Quem vai trazer para nós? Os nossos empresários, quem está aqui, você que está nos assistindo. Então é isso, é trazer recursos de ideias sobrenaturais que vai fazer você, a sua família, eu e quem está nos assistindo também acessar milhões, né? Porque a construção do campus vai depender de mim, de você, de quem está assistindo aí, com as suas essas ideias, né, que Deus vai colocar na sua mente. E olha, isso vai trazer muito dinheiro, isso vai trazer tranquilidade para sua família, vai trazer recursos para você também ser generoso, porque acho que isso está na questão da prosperidade, né? Prosperar para toda a generosidade, né? Eu acho que é isso. Com certeza. E, Alexandre, nesse tempo, né, que você decidiu vir para Taubaté, se conectar a essa visão, né? E esse tempo que você está colhendo aqui, sendo regado todo o tempo por essa palavra, sendo ensinado, né, e praticando essa palavra também. O que mudou do Alexandre que chegou aqui antes da pandemia, pro durante e pro agora, e o que você tem pro futuro aí? Fala pra gente. Cara, mudou tudo, né? Amém. A gente tem uma consciência muito grande, assim, de quem nós somos em Deus, né? Estava até assistindo uma série do John Bevere, né? John Bevere, sobre chamados, né? E às vezes as pessoas, elas levam uma vida sempre buscando, sempre querendo alguma coisa que vai fazer ela ser feliz. Sim. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um ministro, eu quero ser um empresário, eu quero ser alguma coisa. E ela trilha esse caminho. Sim. Vai chegar um ponto que com muito esforço, dedicação, ela vai chegar lá. Uhum. Mas e se ela chegar lá e não ser... Sabe, ela vive uma vida frustrada, assim, sempre querendo ser feliz, e nunca é. E aí ela chega lá, ela vai ser feliz quando ela conquistar aquilo que ela quer, mas se ela chega lá e não é aquilo bem que ela gostaria, ou não é aquilo que Deus preparou, né, para aquela pessoa, ela vai chegar lá e vai se frustrar. Você né? está falando da pessoa que está colocando expectativa em alguma etapa, em algum ciclo, em algum objeto, Exato. numa promoção, né? E uma promoção, um cargo. E você coloca a sua esperança naquilo, né? Não, quando eu tiver um cargo maior, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa... E não está ligado a isso, né? Não está ligado a isso. A nossa vida é uma vida diária de alegria, uma vida diária
de glorificar o Senhor por tudo Muito que bom. Ele tem feito por nós, né? Muito bom. A gente tem que glorificar o Senhor em toda e qualquer situação, né? Isso. E os maiores desafios, assim, a Bia, ela nasceu num momento que eu estava pressionado, buscando uma direção, e aí conversando com o Senhor, buscando direção, falando com o Senhor, fazendo caminhada, conversando, falando sozinho, né? Quem olha pensa que está falando sozinho. E Deus dando inspirações. Isso. Dando direções, né? Porque eu não quero errar mais. Sim. Eu já errei bastante, já comprei coisas que eu não era aquilo que eu queria, já comecei livros e parei pela metade, já comecei curso e não terminei. Eu falei, eu não quero mais isso. Sim. Eu quero ser íntegro em tudo que eu fizer e ter clareza, né? Então, quando a gente escreve a visão, né? Quando a gente coloca diante de nós aquilo que nós estamos... aquilo que nós temos como propósito, nós vamos chegar lá um dia, né? Porque a gente coloca as metas e objetivos, mas durante o percurso é um percurso leve, é um percurso agradável, é um percurso feliz, onde nós vamos desfrutar enquanto nós estamos caminhando para lá. Amém. E se Deus mudar a rota, a gente muda a rota feliz. Sim. Né? Então, o que mudou do Alexandre, ele mudou essa sensibilidade para estar sendo guiado mais pelo Espírito e não pelas emoções, não se movendo por necessidade. Né? Então, muitas das vezes, eu já tive coisas que eu me movi por necessidade. Tomar decisões porque eu estava pressionado em resolver alguma coisa. Não, nós não nos movemos por necessidade. Verdade. Né? Então mudou essa consciência. Eu acho que também a questão da gente estar... eu faço parte do departamento infantil desde quando a gente chegou na igreja. É mesmo? Comecei como auxiliar e hoje eu estou como professor. Então isso me ajuda muito a manter... não só isso, né? Mas isso me ajuda muito a tratar com responsabilidade a palavra do Senhor para aqueles pequeninos. Né? Não é chegar lá, por mais que eu pegue uma matéria, vem da nossa direção, né? Ali o tema, né? Eu olho, eu sei o que está escrito ali. Eu sei falar aquilo ali, eu sei replicar aquilo que está escrito, os versículos. Mas Deus não quer que eu fique replicando, né? Ali com as crianças. Então, traz um crescimento também, a gente se preparar para aqueles pequeninos, né? Até porque o departamento infantil é um desafio muito grande, porque as crianças fazem pergunta que... se Deus... Ali já é um bom treinamento, né? se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? E como é Deus? Quem é Deus? Como que Deus é? Então, assim, são perguntas que eles fazem um pouquinho mais profundo, né? E então, assim, a gente tem que estar preparado. E numa inocência de não saber mesmo, né? De querer saber. Buscando, né? Como que é quando a gente morre. Ainda mais a fase do porquê das crianças ali, de 3 até 6 anos, né? Que entram na fase do porquê, e quer saber tudo mesmo. Quer saber tudo. Então você está sendo bem treinado ali, né? Missão Rambo. É isso aí. Então isso faz a gente crescer, mudou muito, né? Essa consciência de reino. Nossa vida a gente não tem mais como preciosa, sabe? No sentido de... se Deus tiver para mim hoje, Alexandre, o que eu tenho para você é você criar bem os seus filhos no meu caminho, no caminho do Senhor, e preparar eles para algo grande que eu tenho para fazer na vida deles. Amém, eis-me aqui. Alexandre, eu tenho para você tal coisa, eis-me aqui. Amém. A gente não tem mais a nossa vida como preciosa ao ponto de a gente ficar preocupado com o que vai ser, como que vai ser. Sim. Não, a gente só vive um dia de cada vez, sabendo que Deus tem nos suprido em tudo. Às vezes chega assim, sei lá, alguma notícia, alguma situação, alguma adversidade, a gente sabe como lidar com aquilo, né? Eu aprendi a rir quando eu queria chorar, então isso é algo assim extraordinário, porque é muito contraintuitivo, né? Você tem vontade de chorar, você vai rir. Se você tentar explicar isso para alguém, a pessoa fala, cara, esse cara bateu... não está batendo bem. Porque como que a gente vai rir, sendo que naturalmente... Estar passando por uma situação de pressão, né? Tá passando por um momento ali e você realmente aí tem que praticar aquilo que você está aprendendo, né?
Porque uma das situações é assim, é fácil, quando tá tudo indo bem, a gente vir nos cultos aqui, a nossa igreja é uma igreja alegre, é uma igreja feliz. Os nossos pastores aqui, os ministros, geralmente, né, ministram a unção da alegria também, assim como o nosso apóstolo Eliezer. Mas, teoricamente, ali, ou não é teoricamente, na prática é mais fácil quando tudo está indo bem, né? Agora, quando a coisa está pegando ali, que o desafio chegou, a adversidade chegou, e você praticar, aí, meu irmão, aí que realmente, né? É você e Deus ali, cara. Não vai outra pessoa. Você tem que se erguer mesmo e falar, não, cara, Satanás, aqui não, eu mantenho a minha confissão, eu continuo confiando, eu continuo acreditando que o Senhor, meu Deus, há de suprir cada uma das nossas necessidades, assim como diz lá em Filipenses 4,19, né? Sim, sim. Não, com certeza. E aqui eu aprendi a rir, Amém. né? Aprendi a andar contente, né? Em toda e qualquer situação. Sempre andei contente em toda e qualquer situação. Sim. Mas isso, a cada dia mais tem aflorado, né? E também... mais intencional, né? Mais intencional. E tem algo que... Participar do Prosperar, quando nós viemos aqui para a igreja, no primeiro Prosperar que eu assisti, né? Eu já quis me conectar. E aí eu me conectei ao Prosperar. E todo mês tem uma ministração, né? Uma palestra, uma ministração para homens e mulheres de negócios, né? E eu sempre venho para receber, mesmo quando o assunto é marketing. Por exemplo, o pastor Vavá, quando vem, ele fala, teve muitos assuntos a respeito de marketing, sobre identidade visual, sobre negócios assim focados nesse âmbito, né? Isso mesmo. E eu nunca desconsiderei a voz do pastor Vavá. Sempre considerei. Sim. E há 2 anos atrás, ele falou sobre inteligência artificial. Sim. E aí, eu já estava mexendo com inteligência artificial. E eu falei, opa, Deus está falando comigo. Isso aí. A voz de Deus através do pastor Vavá. Olha eu isso. Peguei aquilo ali. Muito bom. Há 2 anos atrás. Uau. A última que ele teve agora, talvez tenha 3 edições anteriores do Prosperar, né? Sim, 2 edições. 2. Isso. Ele lembrou disso. Ele falou, olha, gente, a inteligência artificial tá assim, tá assado. Ele explicou um pouco mais sobre a IA, né? E ele falou, há 2 anos atrás eu já falei sobre a IA. Eu falei, sim, pastor, eu peguei. É isso aí. Né? E eu considerei, porque quando a gente vem sem reservas, Muito bom. porque se a gente vem muito inchado, Isso. a gente não tem espaço para receber. Não faz nem sentido vir aqui, né? Porque se realmente você tem a maturidade, a humildade de estar aqui, né? Para aprender. E até, Alexandre, segura que você vai continuar sobre esse assunto, né? Aproveitando que você falou do Prosperar, né? E quantas, além da palavra, unção ali que é derramada, e isso que você pegou há 2 anos atrás e hoje está se tornando a realidade, né? Esse projeto. Eu já quero fazer o convite para você que está nos assistindo aí. Dia 28 desse mês, 28 de agosto, vai estar acontecendo também mais uma edição do Prosperar Negócio, que é presencial, é aqui na nossa igreja, no Auditório Rema, lá na parte de baixo. E quem vai trazer aí a ministração dessa vez, nesse mês, é o Leandro... Como é que você... A brincadeira que você fala? Leandro Malhado. Leandro Malhado, que é o nosso Leandro Galhardo, nosso queridão Leandro aí, que, nossa, ele tá conectado aqui no Verbo da Vida Taubaté, é coaching também, tem bastante método, é coach dos coaches, olha. Exatamente. Ele desenvolve aí treinamentos para líderes, é diretor de uma empresa, se eu não me engano, acho que em Lorena ou Cruzeiro. Pois, Leandro, você me corrige aí, se não é um é outro, né, bem próximo às 2 cidades ali, mas Leandro com muita unção, com muita graça, muita sabedoria também, para fazer desenvolvimento de treinamento para a equipe. Leandro já atendeu a minha empresa também ali, tem treinamentos que eu ministro para a minha empresa ali, que foi através da vida dele, então realmente tem muita coisa para agregar. Então, para você que tem o desejo, né, de empreender, tem aquela nota ali, mas tá faltando algo ainda, o Prosperar Negócio aqui da Igreja Verbo da Vida Taubaté é o ambiente para você se conectar. E você também, empresário aqui da nossa igreja, né, o Verbo da Vida Taubaté, você tem que estar presente, meu irmão. Tem que estar presente, tem que estar conectado com essa visão para você estar ali, um momento de networking, né? Que é muito interessante, tanto para quem quer empreender, networking, já vi ali gerando até negócio dentro do próprio Prosperar Negócio, né? Porque esse também é um dos propósitos, e também a oportunidade de emprego, né? Se você está aí, está precisando de emprego, lá você vai estar conectado com empresários, tendo a oportunidade de até
de repente encaixar ali para você, para algum familiar, enfim, né? É uma oportunidade. Então, fica aí anotado, dia 28, a partir das 19h30, Prosperar Negócios, edição de agosto, com o Leandro Galhardo. Agora continue. Leandro Malhado. Malhado. Tá na academia? O bichão tá forte. Ele era magrinho antes. Faz tempo que eu não vejo ele, deve estar malhadão mesmo. Um beijão, Leandro, um abraço. Abraço, Leandro. Não briga comigo não, hein? Você tá meio fortinho. E, bom, bacana. Então, o Prosperar, ele é algo que, assim, é outro departamento que eu amo servir, amo estar ali com os irmãos, recebendo, né, dessa unção coletiva. Recebi muito, né, e recebo, né, da vida do André, de cada um dos que estão conectados, né, dos líderes, colaboradores, o Diogo, né, que hoje é o nosso líder. Tenho crescido bastante com o Diogo. O Diogo, ele dá algumas dicas, assim, faz assim, faz assado. Sempre aquele cuidado de ver a gente crescendo, né, ver a gente avançando. E o Prosperar, ele realmente... a cada ministração que a gente vem realmente para receber, às vezes pode ser, às vezes um ministro da casa, ele vai ministrar, a gente não pode chegar e desconsiderar, não é alguém de fora, né? Às vezes, se a gente desconsiderar o que o ministro vai falar, a gente perde aquele momento ali, perde aquela unção que está sendo liberada naquele momento, né? Então, assim, eu poderia citar vários aqui, né? Citei aqui o pastor Vavá, que ele também é publicitário, né? Ele também atua, né, no mercado de publicidade, e eu o admiro bastante, porque a parte profissional dele, assim, todas as áreas assim que a gente pode se espelhar, né? Mas na parte de design, eu já fiz alguns trabalhos com ele, e o design dele é, assim, fora da curva. Fora da curva. Né? Não tem, assim, não conheço ninguém igual... no nível dele hoje, assim, do meu network, eu não conheço. E todas as vezes que ele ministrou, né, no Prosperar Negócio, ele sempre traz algo novo, né? Você já gera uma expectativa realmente, não só com a unção e o respeito que nós temos por ele, pela unção que ele carrega, né? Da parte de ministro, mas da parte profissional também é excelente, né? Excelente em tudo. Sim, com certeza. E aí até dei esse testemunho aqui sobre a questão da IA, mas, cara, teria muitos. Tem a Betânia também, que uma ministração dela... Eu segurei para não chorar, Na hora que eu olhei pro lado, assim, um irmão de Campo do Jordão, no chão, assim, derramando lágrimas pro chão. Então, você vê, quando a gente vem mesmo para receber, o Prosperar, assim, como o Andrezão falou, faço um convite para você que é da nossa igreja. Amém. Não fique de fora, se conecte com essa visão. Nós temos também, dentro da ONG Prosperar, né? O Prosperar é um dos braços, né? Da ONG Prosperar, temos o Pequeninos também. Isso mesmo. Acho que você vai, de repente, fazer alguma... Aproveita que você está falando aí também, pode falar. E, assim, são terras férteis, né? Isso mesmo. Para a gente plantar, né? Onde que nós vamos depositar as nossas sementes? Isso. Eu tenho experiências já com o Pequeninos para contar. A minha empresa é associada ao Pequeninos. Isso. Assim como eu tenho como exemplo o André, né? Não sei se eu posso falar aqui ou não, claro, mas... pode. Lá em Provérbios, acho que é 22, não, Provérbios fala que a alma generosa, ela prosperará, Provérbios 22, 9, não lembro. Mas está em Provérbios, fala que a alma generosa, ela prosperará. Quando o Andrezão montou a Vicenza, vocês colocaram no coração ali de cada carro vendido uma cesta básica. Isso mesmo. Né? E fez falta? Nenhuma. Né? Então, assim, quando nós plantamos no reino de Deus, nós plantamos... a bondade, né? Você tem a comunidade que você serve ali e tal. Sim. Hoje você serve também aqui o Pequeninos. Mas nós temos que olhar com cuidado para essas terras férteis, né? Isso mesmo. Então, convido você a conhecer um pouco mais da ONG Prosperar, do Prosperar Negócios, do Pequeninos, né? São projetos que são da nossa igreja e, às vezes, para nós que somos daqui, local, nós não podemos permitir, no bom sentido da palavra, que outras empresas façam mais do que a gente. Isso mesmo. Né? Assim, no bom sentido da palavra, né? Que venham muitas empresas de fora, mas nós não podemos estar olhando para isso. Nós precisamos participar. Nós estamos aqui, né, sendo regados por essa palavra, então nada mais
lícito e justo que nós participemos dessa semeadura, né? Sim. E até a palavra fala também, né? Que quando você dá alívio, né, aos necessitados, você também é aliviado, né? Sim. Prosperando para toda generosidade. Você me perguntou se faltou, nunca faltou. Sempre sobejou na minha empresa. Então, esse aí foi um propósito que Deus colocou no nosso coração lá de realmente, eu sempre peço, né, para prosperar cada vez mais, para praticar a generosidade, né, com aqueles que estão necessitados com a obra, né? E a visão da ONG Prosperar, para você que é empresário, ou se você não é empresário, mas quer doar, né, quer estar aqui semeando nessa visão que é maravilhosa, é uma ótima uma ótima ação para você participar disso, né? Nós temos aqui crianças sendo atendidas em contraturno escolar. Essa ONG que é bem séria, né? Antes mesmo de lançar a ONG ali, foram 2 anos praticamente fazendo a documentação, né? Então, a nossa liderança está bem respeitando cada etapa, também no natural, também na parte de formalização de documentação, para fazer algo sério. Alexandre, chegamos nos minutos finais, hein, cara? Chegou no final já. Já estamos no final aí. Então, aquele nervosismo passou, hein? Já passou, tem né? Toda aquela... Tá tudo certo? Agora, tremendo menos. Eu quero deixar você com as palavras finais aí de agradecimento, já que nós estamos realmente nos minutos finais aí pra gente estar encerrando aqui o nosso podcast. Legal. Cara, quero agradecer aqui, eu não podia deixar de mencionar aqui a minha família, né? Minha esposa, Vivian, meus filhos. Sou grato a Deus, né? Pela vida da minha família, né? E ter uma esposa auxiliadora e idônea, né, do meu lado, me dando ali uma palavra, né, às vezes mesmo. Uma direção, às vezes que a gente está precisando, como no caso dessa contratação que nós fizemos, né? Então, agradecer, né, a minha família, agradecer a você, agradecer o Diogo, né? Não podia deixar de agradecer Thaís. Diogo, Thaís, nosso pastor e mama, né, pastor Eliezer, porque tudo isso só está acontecendo porque eles foram obedientes, né, ao que Deus colocou no coração deles, né, para estar realizando, foram obedientes ao chamado. Sabemos que, como você mencionou, né, a ONG Prosperar passou por um processo para que ela viesse a estar exercendo, né, aquilo que ela foi criada para exercer. Então, tudo com seriedade, com honestidade, com integridade. Então, agradecer, né, os nossos líderes. E, cara, não posso deixar aqui de agradecer, assim, a Deus, né, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, agradecer ao Senhor pela rica oportunidade, né, que Ele nos dá a cada dia, né, de viver milagres, de viver coisas extraordinárias. A gente que é empreendedor, que trabalha, tem negócios, né, a gente tem empresa, a gente sabe que é um estilo diferente de quem é CLT, ganha aquele salário todo mês, né? Isso mesmo. E está certinho, trabalhou, não trabalhou, está ali, né? Isso mesmo. Então, nós vivemos os milagres, os prodígios, as maravilhas do Senhor, né? Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades, né? Deus tem sido fiel, né? Ele é fiel, né? Amém. Então, agradecer a Deus aí sobre todas as coisas, pela oportunidade de estar nesse ministério, estar recebendo dessa palavra, e tá aqui nesse momento com você, meu irmão. Uma grande honra, um prazer, viu? Meu Deus, faço também das suas palavras, as minhas também, com relação ao agradecimento. Quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final desse podcast. Muito obrigado. Para você que ainda talvez não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te vejo aqui na semana que vem. Um grande abraço aí, fique com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.